As linhas de campo magnético criadas pelas contorções e movimentos das manchas solares, embora invisíveis, refletem-se nas formações dramáticas da superfície do Sol, sob a forma de labaredas e proeminências. É onde começa a influência do Sol, quando a quebra destas linhas de campo magnético lança quantidades enormes de energia do Sol para o sistema solar. E estas linhas estão por trás da maior parte das teorias sobre o porquê a coroa é tão mais quente do que a superfície. É bem claro que o campo magnético tem a ver com o aquecimento da coroa. Acreditamos na existência de ondas ao longo do campo magnético, que transferem a energia de debaixo da superfície do Sol para a coroa. A sonda solar Hinode, que significa alvorada em japonês, foi lançada em 2006. Sua missão: estudar a interação entre as linhas de campo magnético e a coroa. Recentemente, ela capturou imagens de algumas das ondas que podem ser responsáveis pelo aquecimento dessa região enigmática, as ondas de Alfvén. As ondas de Alfvén são ondas que ocorrem no plasma, no meio do gás ionizado, ligadas a um campo magnético. Acredita-se que essas ondas de Alfvén transportam a energia turbulenta do interior do Sol até a coroa, onde essa energia aquece a coroa. As ondas energéticas de Alfvén se formam no interior do Sol e viajam até a superfície, fazendo com que as linhas do campo magnético balancem e vibrem. Essa vibração ou oscilação gera atrito com o plasma magnetizado que cerca as linhas na coroa e, através do atrito, surge o calor. Este calor, transportado até a coroa, se espalha pelo espaço, alimentando o sistema solar com a energia do Sol. No dia a dia, o Sol que vemos não parece mudar. Mas, como a Terra, o Sol tem estações, o mínimo solar e o máximo solar. São duas personalidades distintas que podem afetar nossa tecnologia e possivelmente até o clima. A transição entre os mínimos solares é chamada de ciclo solar, um período de 11 anos em média, no qual a atividade solar chega ao auge e depois volta a cair. A principal medida do ciclo de atividade solar é o número de manchas solares visíveis no Sol. Durante o mínimo solar, o período com o menor número de manchas, a atividade solar é limitada. Quando as manchas solares surgem na superfície durante o máximo solar, o poder do Sol também aumenta. Quando há muitas manchas solares, há muitas erupções e ejeções de massa coronal. O aumento da atividade solar estreita a ligação entre o Sol e a Terra. A energia expelida pelo Sol pode causar perturbações no ambiente terrestre. A Terra está dentro da atmosfera solar. Então, o que acontece no Sol afeta a Terra. Chamamos isso de clima espacial. A previsão exata do clima espacial é o grande objetivo, mas isso é bem difícil. O Sol é turbulento, especialmente durante o máximo solar, o auge da frequência de tempestades solares. Durante o máximo solar, o campo magnético da coroa fica muito complexo e há atividade magnética em toda parte, inclusive perto dos polos. Pode haver ejeções de massa coronal, erupções e tempestades solares várias vezes por dia. Erupções solares, que são explosões violentas de energia, normalmente ocorrem perto de manchas solares e cortam o espaço. Como um relâmpago, velozes e poderosas, elas podem ocorrer em questão de minutos e liberar tanta energia quanto 1 bilhão de megatons de dinamite. As erupções solares são gigantescas explosões de energia do Sol, que surgem em regiões pequenas e restritas da superfície solar. Então, são jatos muito concentrados de energia que aquecem o gás ao redor a mais de 5 milhões de graus. As erupções solares são como uma chicotada. Elas liberam muita energia com muita rapidez e aceleram as partículas quase à velocidade da luz. As partículas das erupções solares mais intensas podem nos atingir em cerca de 15 minutos. Mas os furacões solares do clima espacial vêm das ejeções de massa coronal. Estas explosões enormes lançam bilhões de toneladas de gás e plasma superaquecidos no espaço interestelar. Uma ejeção de massa coronal ocorre quando uma quantidade enorme de energia é expelida pela superfície solar. Imagine uma quantidade enorme de massa e energia se afastando do Sol a velocidades altíssimas, às vezes mais de 1,5 milhão de quilômetros por hora.
Elas geram bolhas enormes de gás quente e campo magnético e se afastam do Sol com tanta rapidez que chegam a criar uma onda de choque. São as maiores tempestades e fundamentais para compreendermos o clima espacial. Sondas solares como a SOHO registraram o Sol expelindo quantidades enormes de energia para o espaço. Mas os cientistas ficam mais preocupados quando veem algo chamado efeito halo, quando uma nuvem de energia parece cercar o coronógrafo. Isso significa que o destino da explosão solar somos nós, como nas gigantescas tempestades solares de 2003. A ejeção de massa coronal mais rápida já estudada na história moderna veio dessas tempestades. Logo após a labareda solar inicial, a SOHO foi bombardeada por partículas solares carregadas, prótons e elétrons, que sobrecarregaram a câmera e fizeram a imagem cair. Primeiro nós vimos uma espécie de interferência na câmera, várias faíscas passando. Eram as partículas aceleradas pela ejeção de massa coronal atingindo a câmera da SOHO. Se pegos desprevenidos, astronautas podem ser expostos em segundos à mesma quantidade de radiação que nós recebemos na Terra ao longo de um ano. Se quisermos enviar astronautas novamente à Lua e a Marte, é importante que se possa determinar quando essas ejeções de massa coronal vão ocorrer. As partículas carregadas destas ejeções de massa coronal são perigosas. O astronauta seria atingido por uma quantidade enorme de radiação. Astronautas e satélites não são as únicas vítimas em potencial das tempestades solares. As partículas lançadas em direção à Terra podem interagir com o nosso campo magnético, causando prejuízos. Quando esse material colide com o campo magnético da Terra, faz o campo vibrar, quase como um sino. E quando um campo magnético se move, a física indica que ele vai gerar uma corrente. Então surge uma corrente elétrica na atmosfera exterior da Terra. E essas correntes elétricas podem gerar todo tipo de perturbação. As correntes criam problemas para os satélites que orbitam a Terra. Elas afetam os GPS, nossos sistemas de posicionamento global. Interferem em equipamentos de comunicação como rádio e redes de telefonia celular. Essas ejeções de massa podem lançar tantas partículas carregadas na direção da Terra que algumas atravessam o campo magnético do planeta e atingem usinas de energia no solo, causando picos de voltagem, quedas de energia, curtos-circuitos e coisas do tipo. Em situações extremas, as tempestades solares causam interferência de rádio excessiva e altos níveis de radiação, exigindo que os aviões voem mais perto dos polos para serem desviados. Por mais poderosas que as tempestades de 2003 tenham sido, elas não foram páreo para o que o astrônomo Richard Carrington viu em 1859, uma supererupção. A supererupção de 1859 foi incrível, porque antes dela nem sabíamos que as erupções existiam. Carrington viu um lampejo enorme no Sol a olho nu, e para que ele conseguisse enxergar, só pode ter sido uma erupção gigantesca. Há relatos de linhas de telégrafo que funcionaram sem fonte de energia. É pouco provável que a gente volte a ver uma coisa tão intensa, mas é difícil afirmar. O Sol já nos surpreendeu algumas vezes. Se uma tempestade similar ocorresse hoje, estimativas recentes indicam que 130 milhões de pessoas ficariam sem energia, possivelmente por meses. A maior parte da infraestrutura elétrica, quer dizer, as redes de distribuição de todo o mundo, seriam derrubadas. Muitos transformadores ficariam sobrecarregados. E o fato de boa parte da população ficar sem luz durante vários meses poderia custar uma verdadeira fortuna. Estima-se que o prejuízo seria superior a 2 trilhões de dólares. Não vamos saber até acontecer, mas quanto mais nos prevenirmos, mais podemos reduzir o impacto econômico. Por isso estudamos tanto o Sol. Estamos começando a entender melhor como e quando as tempestades solares acontecem. Ainda não chegamos ao ponto de prevê-las, mas existe um ramo da ciência dedicado ao clima espacial. E nosso objetivo é entendê-las e tentar prevê-las, para poder avisar aos astronautas que as tempestades estão vindo e permitir que eles se abriguem e para proteger nossos satélites. Os cientistas estão um pouco mais perto de conseguir prever estas tempestades desde o lançamento do Observatório de Relações Solares Terrestres, também conhecido como STEREO. Esta dupla de sondas deu aos cientistas a capacidade de ver o Sol em 3 dimensões. Quando uma dessas ejeções de massa coronal viaja na nossa direção, temos uma visão lateral. Podemos medir sua velocidade, ver como está evoluindo, sua estrutura
Em 2011, as sondas estéreo vão atingir suas posições ideais em lados opostos do Sol, dando à NASA uma visão de 360 graus. Isso permitirá que se veja o que está acontecendo do lado oposto do Sol antes que a Terra seja afetada. Pela primeira vez, vamos ter uma visão completa do Sol, de um lado ao outro. Nós vamos conseguir ver o que está acontecendo no Sol inteiro ao mesmo tempo. Além disso, vai aumentar nossa capacidade de prever esse tipo de tempestade. Embora o máximo solar seja perigoso por aumentar a intensidade do clima espacial, o período mais calmo do ciclo solar, conhecido como mínimo solar, pode trazer seus próprios perigos. Quando o número de manchas solares diminui, o clima aqui na Terra pode esfriar um pouco. Em 2008, foi registrado o menor número de manchas solares em quase um século, num total de 266 dias sem manchas solares. Em 2008, atingimos o mínimo de manchas solares. No momento, devíamos estar saindo desse mínimo solar, mas não estamos. Isso pode significar que esse período vai ser um pouco mais extenso. Cientistas acreditam que outros períodos do mínimo solar extenso tiveram um impacto sobre o clima na Terra. De vez em quando, a atividade das manchas solares parece desaparecer ou cair muito. Um desses períodos ocorreu entre 1650 e o início do século XVIII. Eles registraram 50 manchas solares, quando normalmente num período como esse ocorrem dezenas de milhares. Foi um período com pouquíssimas manchas solares. Foi o que chamamos de mínimo de Maunder. O Sol ficou dormente. E isso é associado a temperaturas mais baixas que o normal aqui na Terra. A Europa passou por uma mini-era glacial naquelas décadas. Envolta pela atmosfera do Sol, a Terra fica protegida dos raios cósmicos mortais. E embora a energia solar nos proteja, ela também pode nos prejudicar. A vida na Terra sobrevive à proximidade do Sol graças à camada de ozônio. Mas o que aconteceria se a camada de ozônio desaparecesse? Se a Terra perdesse uma boa parte da camada de ozônio, a radiação ultravioleta do Sol penetraria na atmosfera e atingiria a superfície da Terra. A enorme quantidade de raios ultravioleta eliminaria rapidamente os elementos mais básicos da cadeia alimentar, erradicando as plantas e depois os animais. Se fôssemos atingidos por uma grande quantidade de luz ultravioleta, a vida na Terra acabaria morrendo. Mas o que poderia causar um colapso tão catastrófico da camada de ozônio? Algo de que o Sol deveria nos proteger: uma explosão de raios gama. Explosões de raios gama são pulsos intensos e breves do tipo de radiação com mais energia que conhecemos, os raios gama. São os eventos mais poderosos do universo. Em poucos segundos, estas explosões liberam a mesma quantidade de energia que o Sol emitirá ao longo de toda a sua vida. Eles ocorrem quando certas estrelas de grande massa morrem ou até colidem. Elas podem surgir de eventos extremos, como quando estrelas de grande massa se transformam em buracos negros. Elas ocorrem em algum lugar do universo, mais ou menos uma vez por dia, e vêm de muito longe. A maioria está a bilhões de anos-luz de distância. Mas a apenas 8.000 anos-luz nas profundezas da constelação de Sagitário, escondida numa formação em espiral, encontra-se uma possível bomba-relógio, a WR-104. Duas estrelas presas num balé cósmico, completando uma rotação total de 8 em 8 meses. Mas uma delas está prestes a se tornar uma supernova e emitirá uma explosão de raios gama. Uma dessas duas estrelas é um objeto enorme, que um dia pode gerar uma explosão de raios gama. E seu feixe pode atingir a Terra. Se o feixe de energia concentrada de uma explosão de raios gama fosse apontado diretamente para a Terra, o perigo seria real. A radiação de uma explosão de raios gama seria muito intensa e muito rápida, duraria 10 ou 20 segundos. Mas daria início a uma sequência de eventos que eliminaria cerca de 50% ou mais da camada de ozônio da Terra. Os cientistas especulam que uma explosão de raios gama teria causado uma extinção total na Terra há milhões de anos. Na época, existia apenas vida marinha. Embora a vida nas profundezas do mar não fosse diretamente afetada pela radiação ultravioleta, o plâncton e a vida próxima à superfície morreria, então a cadeia alimentar seria afetada.